Bom dia, paz do Senhor Jesus, passando por aqui mais uma vez para dividir uma palavra da parte do Senhor, a qual Ele já colocou ao meu espírito, ao meu coração, e eu estou aqui pronta para dividir com você. Assim como eu sempre digo em todos os vídeos, o cristão que pratica o evangelho, ele divide o alimento, ele não come sozinho, né? Porque é dando que se recebe. A multiplicação acontece quando a gente dá, né? Então eu estou aqui dando para você e tendo certeza que as mãos do Senhor já multiplicou tanto na minha vida quanto na sua aí também. Amém? Nós estamos aqui comendo uma palavra que está lá em 1 Samuel 3, a partir do 2, que diz: Porém, certa noite, depois que Eli tinha ido deitar-se em seu lugar de costume, com sua idade avançada, Eli estava quase cego. Samuel dormia no templo do Senhor, perto da arca. A lâmpada de Deus ainda não se havia apagado. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Aqui nós temos uma passagem, irmãos, a qual Samuel era o filho de Ana, né? Ana que não podia engravidar, Ana que passou por um período de 10 anos de choros e lamentos, né? Acho que o pessoal já conhece a história. E ali o Senhor concede a Ana um filho e entrega a ela Samuel. Como cumprimento de uma promessa, ela entrega Samuel para o templo, aonde o Eli, que era o profeta do templo, ele que criou Samuel. Então ali, no momento, numa certa noite, Eli já estava velho, já estava doente, né? Já estava quase cego. Só que assim, Eli, ele tinha algumas pendências com Deus. Ele não era um sacerdote, um profeta que agradava ao Senhor, porque tinha algumas negligências na vida de Eli, aonde ele negligenciava até mesmo com seus filhos, que faziam coisas erradas e ele fazia vista grossa. Então, quando o pagamento de Deus vem e traz para todo mundo. Eu falo que nós que temos aliança, por isso que é importante, meus irmãos, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, né, estamos numa congregação, andarmos alinhados com os nossos irmãos. Por quê? Se algum membro do corpo padece, né, algum membro do corpo erra, todo o corpo vai padecer junto. Então aqui é o que aconteceu com a família de Eli. Os filhos dele negligenciavam, zombavam de Deus, comiam as lãs das ovelhas. Então eles eram pessoas que não agradavam ao Senhor. Aí como o profeta Eli não se posicionava diante dessas afrontas, o Senhor também trouxe o castigo também para Eli. E numa madrugada, ele está falando aqui que Samuel, que era criado, né, por Eli, ele estava perto da arca, ele foi deitou perto da arca, e a lâmpada ainda não havia se apagado. Aí eu te falo hoje, você sabe que lâmpada é essa que Deus está falando? A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado quando o Senhor chamou Samuel, Samuel, na madrugada. Meus amados irmãos, muitas vezes o Senhor está te chamando porque a lâmpada do Senhor já está se apagando dentro de você, na tua casa. A lâmpada do Senhor pode estar se apagando no teu casamento. A lâmpada do Senhor pode estar se apagando na sua saúde. Você vai perdendo as suas forças. E aqui o Senhor, vendo tudo o que estava acontecendo, então a lâmpada dentro do templo já estava se apagando. E por que estava se apagando? Porque havia negligência, havia pecado. Então, o Senhor, o que ele faz? Diante de uma situação dessa, ele chama na madrugada. Para quê? Para acender a lâmpada novamente. Então, o compromisso dele já não era mais com Eli. Agora, o compromisso dele passou a ser com Samuel. Só que Samuel, ele estava com o coração voltado para Eli. Porque ele conhecia Eli como seu Senhor, ele servia a Eli com todo o teu coração, ele colocou toda a sua expectativa em Eli. Então, no momento que o Senhor chama Samuel, Samuel, ele nem conseguiu compreender quem o chamava, e ele foi direto falar com Eli. Fala que eu te escuto, pode falar, meu Senhor. Ele fala, mas eu não te chamei. Então, muitas vezes, meus irmãos, Deus tem te chamado e você não está compreendendo quem te chama. Muitas vezes você tem achado que quem está te chamando é o problema, é a situação, é o teu marido, é os irmãos da igreja, é o pastor. E você não está conseguindo entender que Deus tem te chamado. Só que nesse momento,
quando ele se posiciona diante de Eli, ele conhecia a Deus. Então ele sabia que quem estava chamando Samuel era o Senhor. Então o coração de Samuel estava ligado ao coração de Eli. O que Eli faz? Eli mostra a Samuel e volta o coração dele para Deus. Fala: Samuel, a voz que você escutar quando vir de novo, fala, meu Senhor, que eu te escuto, o teu servo te ouve. Então, Eli vira o coração de Samuel e volta ele ao coração de Deus. Porque o coração de Samuel estava voltado a Eli. Então, muitas vezes, você precisa voltar o teu coração para Deus. Tira o teu coração do problema e das vozes que você tem escutado. Às vezes essa voz que está gritando dentro de você, que é a voz do desespero, que é a voz da amargura, que é a voz da tristeza, que é a voz do ego, da soberba, da vaidade, que é a voz da autopiedade, ela tem sido o seu Senhor. E você não tem conseguido entender quem te chama. Às vezes você fala: eu perdi o sono. Quantas pessoas que eu escuto que falam que não consegue dormir à noite? É Deus que está te chamando. E você não está compreendendo. Então volta o teu coração para Deus e se posiciona. Eu tenho aqui 3 chaves espirituais que eu quero dividir com você, que eu acho muito importante. No momento em que o coração de Samuel voltou para Deus, Deus deu 3 chaves espirituais para mim. Primeira, ele deu ouvido para quem o chamava. Segundo, ele se posicionou como servo. E terceiro, Deus liberou o milagre e a bênção na vida dele. Então hoje eu quero dizer para você que está passando por a mesma situação, você não tem conseguido ouvir a voz de Deus, você acha que Deus não está falando, é muitos problemas, muita situação. Quero dizer para você que Deus fala o tempo todo. Aqui Deus chamou Samuel durante 3 vezes, na terceira vez que ele entendeu. E quando ele entende, ele então se posiciona, ele dá ouvido à voz de Deus, se posiciona e o Senhor estende a mão, entrega o milagre e conta os segredos dele para Samuel. E depois ele recolhe Eli e Samuel fica no lugar de Eli, vira o profeta do templo. Muitas vezes, meus irmãos, tudo que você tem passado é porque Deus quer te usar. Deus quer colocar você num lugar de evidência. Ele quer usar você sobre esta terra. Só que você primeiro tem que dar ouvido à voz de Deus. Para de dar ouvido às mentiras do diabo. Para de ouvir as mentiras, as depressões, a ansiedade, as acusações do diabo. Dá ouvido à voz de Deus. Presta atenção no que ele tem te falado. E aí você vai então entender o que ele deseja com você. Muitas vezes ele quer contar o segredo dele para você. A hora que você entender, ele enche você, ele enche a tua casa. Ele te coloca num lugar de destaque na obra dele. Ele te usa e te capacita, porque esse é o Deus que a gente serve. Então fique com essas 3 chaves, né? Então você dá atenção, entenda quem está falando com você, dá ouvidos a esta voz e se posiciona. Amém? Fique com essa palavra e receba o teu milagre. Eu vou estar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esse irmão, por essa irmã que está ouvindo essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós possamos entender que o Senhor nos chama na madrugada, que o Senhor estenda sua mão, Senhor, poderosa para cada um de nós, porque o Senhor deseja, Senhor, nos entregar o milagre. Senhor, muitas vezes os nossos ouvidos não têm ficado, Senhor, no Senhor. Os nossos ouvidos, Senhor, têm ouvido, Senhor, as mentiras. Nós temos aí dado ênfase, Senhor, a tudo quanto é tipo de voz. E nós não compreendemos quem fala conosco. Nós não entendemos, não sabemos quem é. Mas hoje o Senhor quer nos entregar a sua chave espiritual, dizendo para nós: entenda quem está falando e depois se posicione como servo. E assim a gente recebe esta palavra. E nós vamos a partir de hoje, Senhor, deixar que o Senhor entre na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa. E o Senhor possa tomar cada um de nós, Pai, poderosamente em Tuas mãos. E a gente se posiciona como servos, Pai. Fala que a gente escuta.
Fala, Senhor, que a gente quer ouvir a Tua voz. A gente está tão cansado, Pai, de ouvir as mentiras do inimigo. Está tão cansado de ser manipulado por esta terra, por essas enfermidades, por essas afrontas do diabo, que muitas vezes o Senhor tem falado e a gente está tão perdido. Assim como Samuel estava com seu coração voltado a Eli, o nosso coração muitas vezes pode estar voltado, Senhor, a um marido que a gente idolatra. O nosso coração pode estar voltado, Senhor, para situações de enfermidade, pode estar voltado para situações a qual não tem nos trazido nenhuma bênção, só prejuízos. E o Senhor deseja falar conosco. Que o nosso coração saia da depressão, saia da ansiedade, saia da enfermidade, saia da inferioridade, saia da derrota, saia do medo. E a gente reposiciona essa armadura de Deus sobre as nossas vidas agora. E a gente volta o nosso coração ao Senhor. E a gente compreende que o Senhor está falando conosco. A gente quer dar ouvido, Senhor, a Ti, para que o Senhor possa, Senhor, falar conosco. A gente quer, Senhor, ouvir o Teu chamamento, quer ouvir a Sua direção, porque nós estamos tão cansados, Pai. Pedimos ao Senhor que renove as nossas forças, renove, Senhor, as nossas forças, o nosso elo com o Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque não queremos mais viver dessa maneira pagã, vazia, sem sentido e vazia. Mas a gente recebe agora essas 3 chaves espirituais. E a gente recebe, Senhor, as Tuas bênçãos, o Teu segredo, o Teu milagre. E sabemos que o Senhor conta conosco, em nome de Jesus. Amém. Recebe essa palavra, meu amado irmão. Eu não sei como você está, mas o Senhor conhece o teu coração. Às vezes Deus está falando com você na madrugada e você não está compreendendo. Você não entende. Às vezes Deus fala, você corre para poder escutar o que o teu marido diz. Deus fala, você corre ouvir o que os filhos diz. Deus fala, você corre ouvir o que o médico diz. E você não entende o que Deus está dizendo para você. Deus está falando com você. Se posicione. Dá ouvido para Deus. E se põe na posição de servo. Aqui Samuel falou. Pode falar, meu Senhor. O seu servo te ouve. Ele se posicionou. Como você tem se posicionado diante de Deus? Então hoje eu quero deixar para você essa pergunta. Como você tem se posicionado diante da voz de Deus? Você tem se colocado numa posição de servo? Você tem dado ouvido para a voz dele? Servo é aquele que se ajoelha e coloca diante do Senhor toda a tua obediência. Então que você possa receber esta palavra no dia de hoje. Amém? Eu te cubro com o sangue de Jesus e eu reposiciono a armadura de Deus sobre a tua vida. Eu declaro que você é mais do que vencedora. Amém? Em nome de Jesus.